Oferecimento. Crunchyroll, assista anime. Trânsito na esplanada dos ministérios em Brasília é interditado para evitar manifestações. Tribunal de Contas da União vai acompanhar o processo de transição do governo federal. Coordenador de campanha do pai, Flávio Bolsonaro, agradece votos. Vamos erguer a cabeça. Eleições correram de acordo com os padrões internacionais, dizem observadores da CPLP. Seguimos firmes, diz Michele Bolsonaro após redes repercutirem que Bolsonaro não a segue no Instagram. Eleições 2022. 18 governadores conseguem reeleição. Maior taxa desde 2006. Crescimento em redutos bolsonaristas defendem vitória de Lula. Maiores avanços do PT foram em São Paulo e no Rio de Janeiro. Está começando agora as eleições 2022. Parte 2. Trânsito na esplanada dos ministérios em Brasília é interditado para evitar manifestações. Polícia Militar informou que medida para evitar invasão de caminhões que interditam rodovias no Distrito Federal e em torno. A ordem partiu do governo do Distrito Federal. A medida foi tomada após identificação de possível ato marcado para o local feito por redes sociais. A Polícia Militar disse também que outro motivo para a interdição da esplanada é evitar que caminhões invadam a região. Na segunda-feira, que vai ter protestos em diversas rodovias do Brasil contra o resultado das urnas após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com os militares, o bloqueio ocorre da altura da Avenida José Sarney, que fica antes da Avenida das Bandeiras, até o Congresso Nacional. E a via L4, segundo a Secretaria de Segurança Pública, toda a esplanada segue monitorada pela Segurança Pública, com suporte de câmeras pelo Serviço de Inteligência, com o apoio das forças de segurança. Tribunal de Contas da União vai acompanhar o processo de transição no governo federal. Lula foi eleito neste domingo para suceder Jair Bolsonaro na presidência. Por lei, órgãos públicos são obrigados a fornecer dados solicitados pela equipe de transição. Segundo o TCU, o acompanhamento será feito através de um comitê, que será criado ainda nesta segunda. O relator do processo será o ministro Antônio Anastácia. O ministro Vital do Rego também deve integrar esse comitê. O presidente Jair Bolsonaro, porém, ainda não se manifestou sobre a derrota. Coordenador de campanha do pai agradece votos. Vamos erguer a cabeça. Senador citou a maior votação da vida, Jair Bolsonaro, derrotado neste domingo, na campanha de reeleição. 20 horas depois, após o TSE confirmar o resultado, o presidente ainda não se pronunciou. Mais cedo, a primeira-dama Michele tinha publicado 2 mensagens. Uma de passagem bíblica esclarecendo sobre o fato de ela não seguir as contas do marido e dos enteados no Instagram. A vitória de Lula, que governará o país por um terceiro mandato, foi confirmado pelo TSE às 19h57 deste domingo. 20 horas após a confirmação, Jair Bolsonaro ainda não tinha se pronunciado, mas disse que ele ainda vai se pronunciar. Seguimos firmes, diz Michele Bolsonaro após redes repercutirem que Bolsonaro não a segue no Instagram. Ela disse: estaremos sempre juntos, nos amando, na alegria e na tristeza, acrescentou a primeira-dama. Foi a primeira manifestação de integrantes da família Bolsonaro após vitória de Lula. Em uma primeira publicação, Michele, que é evangélica, publicou uma passagem bíblica. Até a publicação dessa reportagem, Bolsonaro ainda não tinha se manifestado sobre a reeleição. Eleições correram de acordo com os padrões internacionais, dizem missões de observação. Representantes de países de língua portuguesa veem votação segura, confiável e credível, com contagem de votos célebre. Uniori ressaltou vocação democrática, compromisso do eleitorado.
A missão foi chefiada pelo membro da Comissão Nacional Eleitoral da Angola, João Damião. Ao todo, foram designados 14 observadores no primeiro turno e 7 no segundo. Todos os participantes são técnicos e membros do órgão. Todos vêm de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e Timor-Leste. Em menos de 3 horas após o fechamento das urnas nesse horário, também já haviam sido eleitos os 12 governadores de estados em que houve o segundo turno, embora ainda houvesse urnas a apurar. Hoje não teve o PGTV Newsroom, mas na próxima semana vai ter. E amanhã vai ter o Meia-Noite Notícias. Uma boa noite para você e até a próxima eleição.